os documentos que a gente consegue extrair lá na certificação digital do cliente. O que é essa certificação digital? Tá? Certificação digital, ao acessar essa certificação, o certificado digital do cliente, ele vai lá e tem à disposição todas as declarações que foram entregues nos últimos anos, todos os DARFs pagos, tudo está lá dentro do certificado digital dele. Então, basta uma procuração eletrônica para o nosso CNPJ, certo? Onde ele vai lá e informa o CNPJ da Tex e diz que habilita a Tex para a consulta destes documentos. Basta essa procuração eletrônica para a gente ter acesso a uma boa quantidade de documentos fiscais dele. Então, como argumento comercial, a gente sempre fala para o cliente que o nosso trabalho não toma tempo do pessoal interno dele, porque mais de 80% dos documentos que nós precisamos para realizar o projeto está disponível na certificação digital. E basta uma procuração eletrônica que não leva mais do que 30 segundos para fazer isso, para a gente ter acesso aí aos documentos dele. Tá? Então, argumento comercial, este. Bom, ainda vai necessitar de 20% aí de documentos que não estão disponíveis no certificado digital dele, que no máximo aí, em 3 horas, 4 horas, ele vai conseguir ter acesso a todos estes documentos, vai conseguir nos disponibilizar todos esses documentos. Então, Fábio, é tranquilo. Oi. não sei se aqui já é o fórum para te fazer uma pergunta que está dentro dessa questão aqui especificamente. Eu posso perguntar ou espero você terminar? Claro, com certeza, pode perguntar. A Thalita sabe bem disso, o Zé Noivaldo também sabe. Eu fiz o contato com uma empresa local que já tinha feito esse serviço, só que o meu contato na empresa era o dono da empresa. O dono da empresa hoje se focou em outras atividades e deixou a filha como piloto do negócio. Eu conheço relativamente bem, mas a proximidade não é tão grande. Então ela já, entre aspas, me deu um bypass. Nossa, eu já conheço esse assunto, pelo amor de Deus, isso me deu um trabalho enorme. Então, assim, já de cara ela entregou a dor dela. E o meu argumento para ultrapassar isso é: você não vai botar a mão na massa e ninguém na sua empresa vai botar a mão na massa. Não sei se eu fui exagerado, mas entendendo a retórica de vocês, os diferenciais de vocês, isso que você vem empregando aqui, eu acho que dá para a gente usar esse subterfúgio para fazer a aproximação. Estou correto nesse pensamento? Está corretíssimo, está corretíssimo. E esse é o argumento comercial que precisa estar muito bem presente aí no discurso de vocês, né? Ou seja, a gente não toma tempo do pessoal interno, principalmente nesse momento de pandemia, a gente tem procurado nem ir na sede do cliente. Então, o que a gente precisa aí de documentos, mais de 80% está disponível no certificado digital dele. E o restante, em no máximo 3, 4 horas, né, de empenho, ele consegue nos disponibilizar. Depois, é claro, a gente precisa de uma reunião para apresentação dos resultados. Tá? E como metodologia, essa reunião ela acontece, ela em outro momento, não esse momento de pandemia, ela sempre foi presencial, tá? Nosso consultor e o diretor vão até a sede do cliente para apresentar o relatório, porque é um momento que precisa passar muita confiança naquilo que está sendo apresentado. Então, aquela reunião, ela precisa acontecer de fato, não adianta eu mandar um e-mail com o relatório, está aqui o resultado do projeto. Não, existe uma reunião de apresentação, onde todos os pontos são... E naquele momento ali também a gente já consegue sentir o que tá, né, pode acontecer no desenrolar disso. Ok? Obrigado, Fábio. Nada. Outro ponto que a gente procura sempre realizar é uma reunião de abertura do projeto. Esta reunião de abertura do projeto é aquele momento em que nós pedimos que nesta reunião esteja empresário, o contador ou pessoa responsável pela disponibilização dos documentos, vocês e nós aqui. Por quê? Naquele momento da reunião de abertura é onde a gente consegue amarrar alguns comprometimentos em relação à entrega dos documentos. Não existe nada mais terrível do que fechar um contrato e os documentos não serem recebidos, né? Ou seja, trava, o projeto não é executado. Então,
naquele momento da reunião de abertura, a gente diz assim, na reunião de abertura, um exemplo, nós necessitamos destes documentos para a realização do projeto. Quanto tempo será que você consegue disponibilizar isso? Porque geralmente isso aí, em torno de 1 minuto, a procuração eletrônica é habilitada. Ou seja, está o empresário, está o contador junto. O empresário que assinou o contrato, que quer que o projeto seja realizado, e o contador, ou sei lá, a pessoa da área fiscal que pode ainda ter alguma coisa, algum entrave em relação a esse projeto, né? Então ele vai ficar com vergonha de dizer que precisa de 45 dias para habilitar a procuração eletrônica, que leva 1 minuto, né, para fazer isso. Então amarra um comprometimento ali. Em quanto tempo você acha que consegue disponibilizar o restante dos documentos? Em média, o pessoal leva aí em torno de 3 horas ou 4 horas para separar isso. Difícil do cara também dizer assim, né? Isso aí eu vou precisar de mais uns 60 dias para disponibilizar os documentos. Amarra, né? Gera até constrangimento, né? Espero falar isso. Então, precisa de muito tempo para gerar os documentos aí para vocês executarem o projeto. Esse momento de captação de documentos ele é sempre bastante delicado, porque nós somos ainda uma figura estranha do lado de cá para o cliente. Então, a gente precisa muito do apoio de vocês que geraram o relacionamento para a captação dos documentos. Ficar em cima do cliente, né? Aquela coisa. Conseguiu mandar todo o material? Não conseguiu? Quando que você consegue mandar o restante dos documentos do projeto? Porque o relacionamento está muito aí ainda. Então, a gente não criou o relacionamento com o cliente do lado de cá. Ele não tem a nossa figura ainda como representação. Então, não adianta eu mandar um e-mail daqui cobrando documentos se ele não... ainda mais hoje, que a gente sabe que o documento, um e-mail, por muitas vezes, o cara sequer lê, né? Então, esse auxílio aí de vocês é fundamental na captação de documentos para o projeto. Ok? Pessoal, alguma particularidade, tá, que existe no tempo de execução do projeto é relacionada ao ICMS. O projeto ele é realizado em 90 dias, mas a parte de ICMS, principalmente quando o cliente tem filial em mais de um estado, a gente tem um prazo contratual de até 180 dias, certo? Por quê? Vamos lá, imagine a gente está atendendo as lojas americanas, né? Ou sei lá, vamos pensar outra grande varejista com várias filiais. CMS é de cada um dos estados, a apuração é de cada um dos estados, 27, né, estados, ou seja, então a gente precisa de um prazo maior para auditar todos os arquivos, tá? Então, ou seja, federal é centralizado, apuração centralizada, só que o estadual é um em cada estado, então a gente precisa aí de mais tempo. Bom, e aqui na tela está a nossa tabela de preço, a nossa tabela mínima, tá? A tabela que nós sugerimos que seja trabalhada, tabela aqui por porte de empresas. Preço, pessoal, realmente nós somos uma empresa cara, né? Então, ou seja, dentro da metodologia que nós utilizamos, nós sim temos um preço maior no mercado. Eu tenho sócios que conseguem trabalhar bem a nossa tabela de preço, tem muita facilidade em vender tudo a 30% aí. Agora, claro, tem coisas que são características de cada uma das regiões, né? Então, São Paulo, por exemplo, é difícil trabalhar dentro de um percentual desse, o pessoal conhece muito o trabalho tributário, agora outras regiões têm um pouquinho mais de facilidade, tá, em termos de tabela de preço. A grande sacada aqui é que nós temos um diferencial, que é um diferencial tecnológico. Se bem feito toda a parte de apresentação antes dos nossos diferenciais, estruturas, né, o que nós conseguimos atingir em termos de resultados, quando chega na parte preço, é a parte que não vai ter tanta dor assim na hora de abordar. Quando eu estou falando de tabela de preço,
existe um momento comercial que é sempre muito crítico para quem está ofertando o serviço. Então, você ser surpreendido no meio de uma apresentação com uma pergunta. Mas quanto custa isso daí? Né? Então, e a gente já é comum nosso, né, ter uma dificuldade em falar do preço. Né? Primeiro que é surpreendido no meio da apresentação. E segundo que a gente já tem dificuldade em falar o preço, né? Parece que quando a gente fala o preço tá ofendendo o outro, né? E não é. Então, uma das dicas aqui dentro da apresentação da análise fiscal digital é você combinar o roteiro da apresentação. Né? Primeiro eu vou fazer alguns questionamentos aí sobre a empresa, depois eu apresento um pouquinho de uma das nossas soluções e por último a gente fala do preço, pode ser? Ou seja, tu combinou antes o roteiro, ou seja, pelo menos não vai ser surpreendido no meio do quanto custa isso, né? Quanto custa isso e aí perder todo o caminho planejado dentro da apresentação da solução. Tá claro para vocês isso? Percentual sobre os ativos, percentual sobre os passivos, aprovação do trabalho ao final de 15 dias, depois da entrega, o cliente precisa aprovar o trabalho. Se ele não aprovar, desde que tenha fundamentação técnica, pode ser submetido a uma consulta. Se ele não aprovar porque não acha bonito, em nada está vinculado com a nossa remuneração, certo? Não acho bonito, não é o momento, depois que entrega o trabalho, né? Acho. Então, só para deixar claro para vocês, novamente, trabalho totalmente informativo. Em que momento que eu estou mexendo com as informações na Receita Federal? A partir do momento que eu retifico alguma obrigação acessória. As retificações. E aí alguém pode perguntar o seguinte, Fábio, mas olha só, isso não gera risco para o cliente a partir do momento que a gente retifica as obrigações acessórias dele? Não gera algum risco lá? Bom, não gera nenhum tipo de risco. Eu costumo argumentar comercialmente que o cliente está sendo auditado 24 horas por dia, 24 horas por dia, porque desde a implantação do SPED fiscal e EFD contribuições, ele já está com todos os arquivos à disposição do fisco. Ou seja, o fisco não bate mais na porta hoje para auditar alguém. Ele te audita eletronicamente através dos teus arquivos enviados, através das notas fiscais eletrônicas emitidas, todo esse processo. Então, não está expondo a risco. Gosto também, quando o cliente tem esse medo, de falar que o fisco está ali para procurar passivos tributários. Se existe algum ativo a ser recuperado, jamais alguém vai bater na porta dele para informar sobre aquele ativo, a possibilidade de recuperação deste ativo tributário. Certo? Tabela, ok? Então, passivo opcional, como eu falei para vocês, e a gente já falou um pouquinho